Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 21 de setembro. Eu, Thaís Herédia e Priscila Yazbek, vamos juntas aqui deixar você muito bem informado do que vai acontecer nesta super quarta-feira. Pois é, minha gente, ela chegou e, longe de conseguir reduzir a ansiedade dos mercados, a expectativa para a decisão tanto do Fed, lá nos Estados Unidos, quanto do Banco Central brasileiro sobre os juros, está vivendo no campo da probabilidade com algumas ressalvas. Começando a falar aqui sobre o Brasil, o mais provável, segundo as expectativas que são coletadas no mercado, é que o Copom pare de subir os juros e encerre este que foi já o maior ciclo de elevação da taxa Selic em mais de 20 anos, desde que o Brasil adotou o sistema de metas para a inflação em 1999. Se o Banco Central escolher parar nos 13,75% ao ano, ele vai ter que usar a comunicação para manter o mercado na direção desejada, ou seja, para ancorar as expectativas e, basicamente, vai ter que reforçar muito, usando as palavras, duas mensagens, que eles vão seguir vigilantes com a inflação e avisar que a taxa de juros não vai começar a cair tão cedo. Repetir e reforçar o que eles já disseram agora há poucas semanas. Se o BC, se o Comitê de Política Monetária resolver fazer aquele plus a mais básico e colocar a taxa Selic em 14%, ele vai estar usando dois instrumentos para reforçar este mesmo recado. Parte desse recado vai estar embutido no movimento, dizendo, olha aqui, ó, nós vamos subir para 14% para reforçar a vigilância e a preocupação do Banco Central com o processo inflacionário no futuro. Então, parte dessa comunicação vem pela taxa de juros e parte fica por conta da comunicação do BC a partir dessa decisão. Lá nos Estados Unidos, a banda está tocando em outro ritmo, é um ritmo de aceleração da alta dos juros. E a incerteza não está exatamente no que o Fed vai fazer hoje, nessa super quarta-feira, mas sim qual vai ser o ponto final do ciclo de aperto monetário por lá, que começou bem depois do nosso. Vai ficar mais para 4% ou mais para 5%? A Priscila vai falar sobre a reação dos mercados e dar mais detalhes sobre isso. De qualquer forma, passando de 4% já vai ser o maior patamar em mais de 15 anos. E aqui está identificado o que o Jerome Powell, chefe do Fed, chamou de dor que os americanos vão ter que sentir para combater a inflação. Uma taxa de juros desse tamanho vai levar o país a um crescimento muito baixo, a um aumento da taxa de desemprego e possivelmente a uma recessão. Hoje no Money nós vamos trazer aqui um levantamento da Bloomberg mostrando que mais de 90 países no mundo inteiro estão subindo os juros para lidar com esse choque inflacionário que é sem precedentes na economia global. E pelo menos a metade deles, se vocês quiserem assistir no Money, no nosso canal no YouTube, dá para ver o mapa tomado pelos países, especialmente do hemisfério norte, praticamente todo o continente americano, América do Norte, Central e Sul, tomando decisões de elevação de pelo menos 0,75 pontos percentuais. Nós vamos falar desse levantamento. Antes da gente trazer esses dados aqui com mais detalhes e Priscila falar sobre a reação dos mercados, vamos ouvir um trecho da participação do Howard Cunha, o especialista CNN em economia, falando sobre essa correlação que os economistas têm feito com o desemprego, né? O Larry Summers, por exemplo, que é uma voz bastante ouvida nos Estados Unidos, foi secretário do Tesouro, está falando há meses, enquanto o desemprego dos Estados Unidos não subir, a inflação não vai ser controlada. E muita gente não consegue entender essa relação e nem por que ela acontece. O Howard Cunha ajuda a gente a entender. Vamos ouvir. Quando há inflação generalizada no mundo, como nós estamos vendo, é porque a demanda se descolou da oferta. A demanda hoje, ela foi mais alta durante muito tempo porque as taxas de juros, os estímulos monetários foram muito fortes e, posteriormente, a oferta mundial começou a não responder por uma série de problemas. Lockdown, fechamentos na China, que é um grande supridor mundial, guerra na Ucrânia, aumento de preço de energia, commodities em geral. Então não tem outra saída. Os bancos centrais precisam subir juros para diminuir
o ímpeto de dar demanda, é esse o instrumento que eles têm, eles não atuam sobre a oferta, e para os preços poderem cair. Só que quando eles fazem isso, o que acontece é que a atividade econômica desacelera e o mercado de trabalho desacelera. Ou seja, as taxas de desemprego sobem. Vale lembrar que as taxas de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo, estavam no patamar mais baixo histórico, próximo de 3,5%, agora 3,7%. Só para comparar aqui no Brasil, que agora nós estamos tendo redução de taxa de desemprego, elas estão ainda acima de 9%. Para usar uma expressão popular, se vocês me permitem aqui, é aquela velha expressão de se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Então, num cenário, o mercado de trabalho está aquecido, mas a inflação está alta. No outro, o mercado de trabalho está menos aquecido, mas os juros, a inflação está mais controlada. Então, não tem cenário positivo nas perspectivas daqui para frente para a economia global. E justamente pelo fator que o Aoudi colocou muito bem, né? A questão de estímulos sem precedentes nas economias, já era esperado que isso se transformasse em inflação. Até a gente conversou com ele sobre isso, porque tem uma visão ali dos fiscalistas, as pessoas que são mais preocupadas, economistas mais preocupados com o controle de gastos, com regras fiscais, que falavam que ia ser um desastre completo, né, os estímulos às economias durante o período de pandemia. Mas os estímulos mostraram que não foi um desastre completo na economia, mas de qualquer forma, o que era esperado está acontecendo, né? Estímulos muito fortes jogam muito dinheiro na economia, a demanda sobe muito, isso acaba se revertendo em inflação. E um fator também que os economistas têm apontado é que essa inflação é uma inflação que não vem só por aumento de demanda, né? É uma inflação que também vem por causa de choque de oferta, vem por causa de guerra na Ucrânia. Então, tudo isso acabou contribuindo para que essa inflação subisse bastante agora e os bancos centrais tendo que usar, então, esse remédio amargo de aumento de juros. Falando sobre os juros lá fora, então, nessa semana, 12 bancos centrais anunciam as suas decisões de política monetária, incluindo o Banco do Japão, da Inglaterra, que anunciam até amanhã as suas decisões de política monetária. Nos Estados Unidos, é a grande expectativa. Essa decisão sai às 3 de hoje, como a Thaís falou, tem também depois a coletiva do Jerome Powell, e aí a expectativa por lá é que de 81% dos investidores é de um aumento de 0,75 ponto percentual dos juros, que vai ser o terceiro aumento seguido de 0,75 ponto percentual lá nos Estados Unidos, isso depois daquele primeiro aumento que aconteceu em junho e que foi o primeiro aumento nessa magnitude desde 94. Então é um aumento muito forte, mas ainda assim o mercado trabalha com expectativas. Esse aumento já está no preço. Então, se vier um aumento de 0,75 mesmo, sem falas mais duras do Jerome Powell depois, isso pode até trazer um alívio para o mercado. Agora, a questão que o mercado vai ficar muito de olho é na fala de Powell, porque ele vai sinalizar o que acontece adiante. No momento, o mercado está prevendo que a taxa de juros americana chegue a entre 4,25% e 4,5%, a taxa terminal, né, onde vão parar de subir os juros, né, os juros máximos por lá. Mas tem também apostas mais agressivas de que os juros lá nos Estados Unidos podem chegar até 5%. Então, o que o Jerome Powell vai dizer hoje vai calibrar muito essas expectativas do que acontece com os juros adiante. E a grande dúvida também que o mercado fica é se o Fed vai ser mais agressivo agora, dar uma paulada nos juros agora para conter as expectativas de inflação, ou se vai ser menos agressivo ou agressivo dentro do esperado, digamos assim, mas vai manter os juros altos por mais tempo. Então, também tem analistas prevendo que não vai haver queda nas taxas de juros no ano que vem. E tem uma perspectiva também parecida acontecendo no Brasil, né? A expectativa muito aqui é também por que vem nesse comunicado do Banco Central por aqui, né? Apesar de a expectativa da decisão ser ali mais majoritária em manutenção da taxa Selic, também aqui o mercado vai ficar muito de olho no que vai acontecer, o que vem no comunicado do Banco Central, para entender se os juros vão, por quanto tempo, né, que os juros podem se manter altos. Por enquanto, que o Focus indica que a gente só vai ter queda de juros para depois de junho do ano que vem. Então, esse é o cenário que se configura. E aí isso traz, claro, muita cautela para o mercado. As bolsas estavam operando sem direção definida, né? Bolsas em alta, bolsas em queda, mas ontem o Wall Street fechou em queda. E vale falar também que, como se não bastasse esse nível de incerteza lá nos Estados Unidos, algo que traz mais tensão ainda para o mercado é a situação na Rússia, porque hoje o Vladimir Putin disse que vai responder às ameaças do Ocidente. Então, depois dos discursos dos chefes
secretário de Estado na ONU, ele disse que a Rússia tem muitas armas para responder, abre aspas, tem muitas armas para responder às ameaças do Ocidente, e ele alertou, disse que não tá blefando. Então isso também tá elevando o nível de tensão na Rússia, o Putin também convocando os reservistas para ir à guerra, então uma situação bem tensa por lá. Também estava afetando o euro, que estava caindo, o petróleo estava subindo, os títulos da zona do euro também, os rendimentos estavam subindo, né, dos títulos mais arriscados, da Alemanha, que é considerada então um porto seguro ali na Europa, estavam caindo, então tá trazendo também bastante tensão para o mercado. Por lá e na Ásia, todos os índices fecharam em baixa. Só para finalizar aqui, também trazendo para os mercados aqui no Brasil, tem um fator também que o Brasil está se descolando das bolsas lá fora, isso acontece desde ontem. O dólar também, nesse clima todo de risco, subiu para as máximas contra moedas de países avançados, mas aqui no Brasil o dólar caiu ontem e a bolsa subiu contra uma queda das bolsas lá fora. Por que isso está acontecendo? Isso aconteceu depois da aproximação do ex-presidente Lula do Henrique Meirelles, que é considerado um nome respeitado no mercado. Lula lidera as intenções de voto nas pesquisas eleitorais, então é um sinal para o mercado de que um eventual próximo governo pode ser mais ao centro, né? Então o mercado, ele observa as pesquisas, vê Lula na liderança, já precifica ali um governo de Lula. Quando vem mais chances, né, de um governo de Lula do que Bolsonaro, que está na segunda posição. Quando o mercado daí vê que o candidato que está à frente das eleições tem ali uma aproximação com um aliado que é considerado mais moderado, mais ao centro do ponto de vista econômico, isso acabou influenciando as bolsas. Inclusive, as ações de banco estão subindo também por um efeito, ali tem impactos diferentes para os setores, né? Mas o Lula falou sobre financiamento estudantil, isso impulsionou as ações de educação. Também as ações de banco estão subindo muito, porque esse aumento da previsibilidade também está trazendo fluxo estrangeiro. Os estrangeiros, eles veem os bancos como uma boa porta de entrada para a Bolsa Brasileira, então isso também incentivou as ações de bancos. Então, as eleições estão fazendo cada vez mais preço nos ativos, conforme o pleito está se aproximando, né? Faltam 11 dias, Thaís. Mas, então é isso, pessoal. Tensão no mercado lá fora, aqui essa questão da eleição fazendo preço também nos ativos. Então, a ver como essas questões se desenrolam também depois das decisões de juros de hoje, que, claro, não está descartado, em hipótese alguma, né? É uma surpresa, tanto nas falas quanto nas decisões de juros. Aqui a gente gosta de deixar vocês sempre muito bem prevenidos, né? Para não ficar na torcida de um otimismo, uma decisão melhor que esperado. A gente já sempre alerta também que pode vir uma surpresa negativa. E nessa toada que a Priscila deixa aqui, que nós ouvimos também do Howard Cunha, nosso especialista CNN, a expectativa dele para a decisão do Banco Central. Como eu falei há pouco, se ele resolver fazer mais uma alta e levar para 14% a taxa básica Selic, ele usa parte da força da comunicação dele com o instrumento da taxa de juros. Se mantiver em 13,75, que é a aposta majoritária dos analistas de mercado, do mercado como um todo, ele vai precisar gastar muita lábia para, ao longo dos próximos meses, convencer os agentes econômicos de que a batalha da inflação ainda tem um longo período pela frente, enfim, o cenário que ele achar mais adequado. De qualquer forma, vamos ouvir o que a Howard Cunha espera para a decisão do Copom e por quê. O Banco Central aqui no Brasil começou o aperto monetário antes, já no ano passado, de forma muito agressiva. Vale lembrar que nós estamos falando para uma expectativa de inflação indo para casa dos 6% ao ano aqui no Brasil no final do ano, uma taxa de juros de 13,75. Então nós temos taxas de juros reais muito altas aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por outro lado, que começou depois desse aperto monetário, nós estamos falando de um ciclo no final do ano aí rodando próximo de 6% também, mas com uma taxa que hoje é 2,25. Então a taxa de juros dos Estados Unidos é negativa, a taxa de juros real. Então nós estamos com expectativas do mercado semelhantes, mas em níveis diferentes. Bem, é o assunto do dia, né, minha gente? Afinal de contas, estamos numa super quarta-feira. E como eu prometi na abertura do episódio, vou tratar agora desse levantamento feito pela Bloomberg, que mostra um mapa mundi e o que está acontecendo em reação ao choque de custos, ao choque da inflação, especialmente provocado pelo choque de energia, né? Priscila lembrou aqui da alta desse custo e da nova ameaça do Putin nessa quarta-feira, só para dar aquela aumentada na tensão
tensão e no cenário de incerteza para o futuro. Mas o levantamento da Bloomberg traz esse mapa mundi mostrando uma coisa super importante. Dos 90 países, cerca de 90 países que já promoveram a alta dos juros este ano no mundo inteiro, pelo menos 45 deles fizeram movimentos de, no mínimo, 0,75 pontos percentuais, o que para a economia internacional é uma coisa sem precedentes, né? E desse movimento global, né? Quando vocês olharem, aí fica aqui o convite para vocês irem lá no YouTube assistir o Money, só para dar uma olhada nesse mapa que nós apresentamos. O hemisfério norte praticamente inteiro tomado por decisões mais intensas de taxas de juros e o continente americano inteiro também praticamente tomado por essa intensidade na resposta dos bancos centrais a essa inflação. Esse movimento é interessante acompanhar porque ele mostra que o custo do capital e, portanto, o crescimento da economia, os investimentos de mais longo prazo, o consumo, né, das famílias, isso tudo tende a perder muito ritmo por causa do aumento da taxa de juros no mundo inteiro. Não tem porto seguro. Em outras crises, em crises recentes, mesmo considerando a crise de 2008, a crise financeira de 2008, que provocou o movimento contrário, né? De lá, as taxas só fizeram cair, o mundo inteiro baixou os juros e quando o Banco Central dos Estados Unidos começou a sair da crise, o movimento de alta de juros não foi sincronizado como está acontecendo agora, nem muito menos na intensidade que estamos assistindo. Diante deste cenário de um movimento tão sincronizado e tão intenso do custo de capital, o que acontece é que o dinheiro vai fluindo todo para os portos seguros no mundo inteiro, com relevância aqui para os ativos em dólar, e é por isso que o dólar está na sua máxima na comparação com as moedas mais fortes do mundo. Ien do Japão, libra esterlina do Reino Unido, o euro da zona do euro. Esse movimento também não vai sair de graça. A previsão de crescimento dos países mais ricos, países da zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos, o gráfico, minha gente, é assim, é uma linha reta para baixo. Impressionante o que aconteceu em resposta a esse movimento dos juros com a previsão para o crescimento. O Reino Unido, por exemplo, já vai entrar em recessão esse ano. Alguns países da zona do euro também já devem entrar em recessão esse ano. O Banco Central Europeu está resistente em assumir esse cenário desde já, mas muitos economistas lá de fora já estão apontando que alguns países já vão encarar uma recessão esse ano, os Estados Unidos ainda é uma incógnita. O que é certo é que o mundo desenvolvido vai passar por um período de baixíssimo crescimento e a dúvida é quanto tempo isso vai durar e qual intensidade vai precisar ser essa dor que será infligida aos americanos e ao resto do mundo em função da gestão de controle do processo inflacionário. Porque a inflação, minha gente, a inflação é um bicho que corrói, é um bicho que destrói a confiança das famílias, destrói o poder de compra, a qualidade de vida. O Brasil é um exemplo vivo disso. A nossa moeda tem pouco mais de 25 anos. Portanto, se você, o nosso ouvinte, tem 40, você vai se lembrar das filas dos supermercados e da maquininha de remarcação dos preços. Essa é uma praga que o Brasil levou anos para se livrar e nós não podemos cair de novo nas garras desse bicho. E o mundo está diante dessa batalha. Por isso, essa resposta tão agressiva dos bancos centrais. As decisões de Fed e do Banco Central Brasileiro saem do meio da tarde para frente, aqui no Brasil, depois do fechamento dos mercados, e vocês já sabem que no episódio de amanhã, claro, nós vamos repercutir as decisões, seus comunicados e as repercussões também nos mercados. Até lá, se cuidem, um beijo! Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Hered e Priscila Yazbek, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção Larissa Coelho e Fabrício Julião. Edição e sonorização Felipe Gomes. Coordenação técnica Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.